Graças à paz do Senhor Jesus Cristo, queria compartilhar um texto aqui com os irmãos. Está lá em João, capítulo 16, verso 33. Somente a parte B do versículo 33. Que diz assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo aqui ainda não foi crucificado. Com o texto aqui, ele vai ser crucificado, então ele está confortando os seus discípulos. João 17, ele fala sobre não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele fala que ele vai para a cruz e está confortando os discípulos. E aqui ele fala algumas certezas que após a sua morte os discípulos iriam passar. E posteriormente todos os discípulos de Cristo que querem viver a vida cristã iriam também padecer. Então ele diz aqui algumas certezas e convicções que se nós carregarmos essas certezas conosco, nos ajudará a passar pelas tribulações, pelas situações difíceis. Primeira coisa é, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nesse cosmo, nós teremos o que ele diz aqui de aflições, tribulações, de qualquer natureza, perseguições. Cristo disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós, né? Paulo disse, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, tribulações diversas, doenças, enfermidades. Tudo isso faz parte da vida cristã, né? O que se ouve muito é que a vida cristã é cheia de... não há dor, não há tribulações, é só vitória. Mas não é o que a Escritura ensina, né? Trazer essa consciência consigo de que no mundo nós teremos aflições vai nos ajudar a lidar com cada situação de adversidade. Porque toda tribulação agora em Cristo é um propósito, né? E eles, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, como é que em meio a todas essas adversidades, muitas vezes necessidades básicas de alimentação, necessidade financeira, tribulações de todas as formas, como que Cristo me manda e me pede, como pediu aos seus discípulos ali, ter bom ânimo, ter um ânimo bom em meio a todas essas circunstâncias. Cristo, ele disse, olha, eu vos deixo a minha paz. Não vou lá dou como o mundo vos dá. Então, nós temos a paz de Cristo. E essa paz que excede todo o entendimento, através dessa paz que nós podemos ter bom ânimo. Veja, o bom ânimo em meio à tribulação é só com uma consciência de que essa tribulação ela tem um propósito. Não é aleatório. Em Cristo, depois que você creu, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam, até mesmo a enfermidade, a perseguição, a escassez, muitas coisas que nos causam aflição, a depressão, essas coisas que Deus vai usar para cooperar para o nosso bem. É isso que a Escritura ensina. Então, só assim, tendo essa compreensão, veja Paulo dizendo, essa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Então, como Paulo, que foi dado como morto, arrastado, apedrejado, chicoteado e por fim, decapitado, como Paulo poderia dizer assim, olha, essa leve e momentânea tribulação, ele fala daquilo que ele viveu, dizendo que é leve e passageira. Leve no sentido de que comparado com a eternidade, e passageira, momentânea, né? Comparado com anos e anos de eternidade na presença de Deus. Então nós temos que ter essa consciência que essa ideia que Paulo trouxe, essa leve e momentânea tribulação, está produzindo em nós algo, está nos aperfeiçoando. Romanos diz que a tribulação produz perseverança. Produz perseverança. E a perseverança, experiência. A experiência não traz confusão. E a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Pelo que o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, tendo essa consciência de que algo está acontecendo em meio às tribulações, às circunstâncias, Deus está nos aproximando dele, nós devemos nos alegrar com as tribulações. Paulo disse, eu tanto sei em estar em abundância, quanto em escassez. Então, Paulo aprendeu, e assim também nós devemos aprender. Quando olha em Coríntios, a Bíblia descreve que foi posto um espinho na carne de Paulo, e ele orou 3 vezes, e Deus não tirou o espinho, porque disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo entendeu e compreendeu, e ele diz, então,
me alegrarei, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Então, a visão do cristão para a tribulação deve ser essa, de que é momentânea, passageira e que está produzindo em nós uma transformação, uma edificação. Por causa da natureza do pecado em nós, é necessário tribulação, aflição, para que nós venhamos a ser aperfeiçoados através da palavra de Deus, o Espírito Santo nos convencendo e a tribulação, que é algo que Deus usa para aperfeiçoar os santos. E ele diz aqui também ainda, mas ter bom ânimo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a certeza de que Cristo venceu. João descreve, a epístola de João, quem é que tem a fé que vence o mundo? Não, aquele que tem fé, no caso, em Jesus Cristo. Essa pode vencer o mundo. Cristo, ele é o capitão da nossa salvação. Ele foi avante, ele foi na frente, derrubando, vencendo a morte, o diabo, o mundo. Ele venceu, prevaleceu sobre todas as coisas. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. E hoje, nós seguimos a Cristo. Então, ele desbravou o caminho. A vitória, aqui ele diz, olha, é certa, porque ele venceu. E se ele venceu, por causa dele, nós também venceremos. Porque ele nos deu o seu Espírito Santo. Ele nos deu a graça, o favor imerecido, para que nós venhamos a continuar crendo nas suas promessas, sabendo, da certeza de que toda tribulação, toda circunstância difícil, eu não sei em que estado você está, mas se você tem passado por tribulações, aflições, dificuldades, situações que estão além do seu alcance, além da sua mente, lembre-se, Cristo nos deu essa promessa, a certeza de que Ele venceu. E se Ele venceu, Ele também vai nos dar vitória em toda e qualquer circunstância. Paulo diz assim que, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Então essa deve ser a nossa esperança, a nossa expectativa e devemos viver com essa consciência. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Quero orar por você, por essa palavra. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por a oportunidade de pregar a Tua palavra, de anunciar, para que o Teu povo, Senhor, seja edificado, para que o Teu povo, Senhor, cresça em graça, em conhecimento e possa cada dia mais compreender a vida cristã, os nuances e as situações que são adversas muitas vezes, mas que vêm para aperfeiçoar os santos, Senhor. Espírito Santo possa convencer cada um, Senhor, das verdades escritas e nos conduzir, Senhor, em retidão, em uma vida de santificação, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Em nome de Jesus, eu te oro. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe.